Eu que nunca tive contacto com o chamado, que é o mamá, é um nome bastante errado. Paranormal é um nome errado, porque é normal, simplesmente é um normal que não conhecemos. E depois chama-se, isso dá lugar a tantos equívocos, chama-se paranormal. Vamos ver, foi aqui na Galiza, onde eu era cônsul-geral de Portugal, que me comecei a interessar pela TCI. Porquê? Porque veio uma amiga minha, que eu não conhecia, mas passei a conhecer quando ela pediu para falar comigo, nessa época, quando me colocaram aqui, que foi em 95, ela veio talvez em 97, uma coisa assim, e era uma senhora que era professora e tinha já tentado cometer suicídio 3 vezes, porque o único filho dela, que era o grande amor da sua vida, de repente morreu num acidente de vela, aí muito estúpido, na Baía de Vigo, aqui na Ria de Vigo. E a Lola, pois não, que era uma materialista de formação e de convicção, as duas coisas, era uma coisa pela cabeça dela nunca passou, que ia ficar sem um filho de um dia ao outro. Então ela veio, pediu para falar comigo, não sei como soube que eu me interessava, não pela TCI, não me interessava pela TCI, que era um campo que eu desconhecia. Mas sempre me interessei por tudo aquilo que está, ou que pode estar, melhor dito, para além do visível. Não é? Eu de pequena, são 12 anos, 13, tinha uma obra que era a minha obra de referência, que era Jacques Bergier e Louis Pauwels, Le Matin des Magiciens. E pronto, aí comecei pouco a pouco, o que há, o que é isto e tal. Neste estilo apenas, desse aí não. Mas quando esta minha amiga pediu para falar comigo e veio aqui a esta minha casa, a este jardim, era um dia de verão e ela parecia um fantasma, ela sim que parecia um fantasma. Porque para isto tinha aí 39 quilos, tinha uma túnica branca e uns óculos escuros, nunca me esquecerei. E fez muita impressão. E depois começou a falar comigo e, enfim, deu-me a conhecer o assunto, não da TCI. A Lola não sabia da existência da TCI, também não sabia. E eu digo, oh Lola, eu que sei, posso dizer, é muita coisa publicada sobre a sobrevivência da consciência e tal, tu podes me indicar, ela só conhece português, porque fala sempre até em galego e não em castelhano. Tudo o que seja em português eu leio, sim, posso te indicar e tal. Mas o que ela queria era ter a certeza de que o filho dela poderia existir em alguma dimensão fora desta. E eu isso não lhe podia garantir, nem eu, nem ninguém, não. Então disse assim, Lola, houve uma coisa, por que é que não vamos falar com o padre Pilon, José Maria Pilon, que é um jesuíta que vivia nessa época, muito dedicado às coisas do tal, que chamou, e que é uma palavra que eu não gosto, do tal paranormal. Eu convidei-o para almoçar, fomos a Madrid, ele veio, depois estive com ele várias vezes, em algumas conferências, em Madrid também, e tivemos um almoço muito ameno, muito agradável e muito interessante. Era um homem que sabia muito, era jesuíta. E contei-lhe mais história do que ela. E depois, ao fim desse almoço, eu perguntei-lhe, Padre Pilon, como é que acha que a Lola, qual seria a maneira de poder comunicar com o seu filho? E disse o Padre Pilon, que não recomendava médiuns, estamos em Espanha, sabemos, não é? Olha, eu acho que a TCI era talvez a melhor maneira, disse ele. E havia aí em Vigo, havia um sujeito que também se dedica ao estudo destes casos, e ele recomendou-nos um rapaz que estava a fazer uma câmara Kirlian, a câmara Kirlian, que conhece, que não é nada transcendente, mas pronto, não se conhecia bem o assunto nessa época, para ele, porque ele queria ter uma câmara Kirlian, esse tal
investigador, vamos dizer assim. E nós dissemos, sim, sim, queremos, que bom, agradecemos-lhe que nos faça essa apresentação. Ele apresentou-nos. Este é o meu amigo, agora meu amigo já de há tantos anos, desde que começámos a experimentar em TCI, no fim, último mês, ou penúltimo de 1997. E o Carlos veio, era um jovem nessa época, 20 e tantos anos. Já tem 50. E veio e disse, o Padre Pilon, e contámos-lhe a história do Padre Pilon. Ele disse, eu sei, porque eu em Buenos Aires ainda me interessei muito. E então até tinha feito um livrozinho, um livro pequenino, que é Psicotrónica, ou não sei o quê, porque ele é técnico, estudou eletrotecnia, não? Em Buenos Aires, não fez o curso completo, mas tem 2 ou 3 anos disso. E muito interessado sempre pelos aspectos técnicos do assunto. E foi ele que o Padre Pilon disse-nos, olha, eu sugeria a TCI. E o Carlos Fernandes sabia o que é a TCI. Ele sabia, já sabia. Pronto, e assim começámos, ele a ajudar-nos com os aparelhos. Eu, como disse, não sabia nem pôr um computador a funcionar, porque não tinha computador, aliás, e não necessitava dele e tal. E pronto, e foi assim, começámos a experimentar no último mês de 97, com as imagens, as transimagens, como se chama, imagens anómalas, com o método de Klaus Schreiber, que é o feedback loop, e começámos a ter imagens, sim. Transcomunicação instrumental, Instrumental Transcommunication, ITC, TCI. É um método de tentar contactar dimensões desconhecidas através de aparelhos eletrónicos. Isto diz o que é a TCI. Começámos a experimentar com imagens, TCI, as imagens pertencem à TCI. Depois eu digo, olha, porque é que nós experimentamos com as vozes? Porque as vozes para mim são mais importantes do que as imagens, porque não foi bem por isso, foi porque eu queria imagens de qualidade fotográfica, porque eu sei perfeitamente, sempre soube, e sei agora ainda mais, que os céticos não são convencíveis se não tiver uma prova tão impactante e tão evidente. E como é que é? E mesmo assim continuam a não ser. Se são céticos, não são convencíveis. Mas tem de ter qualidade fotográfica, essas imagens anómalas. E tal e qual como as vozes, é difícil de encontrar uma voz tão identificável como aquela que eu vos fiz ouvir, sou o tio Miguel Cardoso morto, não é? É difícil, porque são imagens um pouco nebulosas. Através do método de Klaus Schreiber, o alemão que é o pioneiro desse método, que é um feedback loop, quer dizer, quer que eu explique? Eu sou pouco técnica, hein? Era o Carlos Fernandes que montava este esquema. Mas bom, nós pomos uma câmara a um televisor, neste caso não era um televisor, era um computador, não havia internet, não é? Então, a câmara começa a filmar o ecrã e depois filma-se a ela própria e essa filmagem, porque tem uma ligação, uma conexão ao ecrã, como é evidente, para se filmar a si própria. E depois essa imagem entra outra vez dentro da câmara e vai outra vez ao ecrã, e entra outra vez e vai ao ecrã. Forma-se uma espécie de um túnel de luz. E aí, que é sempre instável. No fundo, é criar a ordem a partir do caos, não? O típico. Então, aí podem aparecer as imagens, ou não. No nosso caso, apareceram várias. Bom, mas depois, como eu queria imagens de qualidade fotográfica, porque sempre foi minha preocupação convencer os céticos e os cientistas, como dizia o Jeffrey Mishlove na entrevista. But that's what you have done. Eu disse-lhe até um certo ponto,
porque publiquei um artigo muito sério, 2 anos de investigação numa revista científica, peer-reviewed. Pronto. Eu digo, olha, isto não vai convencer ninguém. Convencia-nos a nós, porque nós podíamos identificar. Mas sabíamos que era um cão, sabe? Bom, disse, olha, porque não experimentamos com as vozes. E começámos a experimentar com as vozes. E começámos a ter muitíssimas vozes, mas muitas são muitas, todos os dias. Todos os dias. E vozes, não vos fiz escutar, mas pronto, estão aí. Então, tenho as cassetes originais guardadas, como é evidente. Então, as vozes de EVP são as tais que não se ouvem, só se ouvem quando rebobinamos o meio no qual foram gravadas. Eram muitíssimas, todos os dias. E deixei as imagens, porquê? Porquê? Porque eram tantas vozes, o tempo não dá para isso tudo, não é? Eu tinha que trabalhar. E realmente quem se dedicava a analisar os resultados era eu, embora estivéssemos 3 no grupo. A Lola, o meu amigo Carlos Fernandes e eu, mas eu é que analisava tudo. Então disse, olha, vamos deixar as imagens, porque não há tempo para tudo. 1 minuto tem de ver, com cuidado, 1500 frames. 1 minuto de gravação de imagem. 1500 quadros, frames. Isto leva muito tempo também. Disse, não, vamos nos dedicar às vozes, porque eu queria informação dessas tais outras dimensões, se elas existissem, claro. Esta era. E pronto, e começámos a ter muitas vozes. De repente, sem eu esperar, durante um meu experimento, uma minha experiência para as tais EVPs, que aparecem gravadas quando se rebobinam o meio que foi utilizado, mas que não se ouvem diretamente, aquela voz começou, que vos fiz ouvir, de Carlos de Almeida, mais tarde se identificou como Carlos de Almeida, a sair do altavoz, do altifalante de um dos rádios. Naquela altura, se calhar, você tinha 2 ou 3 ligados. Pronto, assim como ouviram, com aquela amplitude, com aquele som, com aquele... Pronto, e depois as vozes de rádio também nunca pararam. Nesses primeiros anos, eram quase diárias. Vamos ver, não faz nada, não faz nada, não há nada que fazer. Vozes diretas de rádio, como diz a palavra, são transmitidas, produzidas, talvez seja a melhor palavra, através de rádios, por isso chamam vozes diretas de rádio. Saem de um altifalante de um rádio ou de vários e ouvem-se diretamente para o ar, como está a ouvir a minha, não é? E as vozes as outras, as chamadas EVPs, que foram estabelecidas a nível mundial depois de Friedrich Jorgensen por Konstantin Raudive, o psicólogo letão, autor do famoso livro Breakthrough, publicado por Colin Smythe, em Londres, traduzido do alemão. Ele vivia na Alemanha, mas era naturalizado sueco, de origem letona, não sei. Pronto, isto foi o grande boom das vozes EVPs, que se ouviam quando fazia a escuta daquilo que tinha gravado, mas que não se ouviam diretamente, não se ouviam e não se ouvem diretamente, não é? Depois da publicação do Breakthrough e da sua tradução ao inglês, o mundo inteiro, entre aspas, como é evidente, mas num país, por exemplo, como a Grã-Bretanha, com tanta tradição de interesse pela comunicação com outras dimensões, como sempre teve, dos médiuns famosos e tal, fez uma coisa, foi um boom extraordinário, toda a gente se pôs a experimentar diretamente o contacto com os seus queridos, que já não deste mundo, e muitos a dizer que tinham resultados, se tinham ou não, e se havia que ver as gravações. Mas com certeza alguns tiveram. Pronto, e assim foi chamado EVP. Não pode fazer nada para as vozes diretas da rádio, isso não depende do operador, depende dos comunicantes. O que é que pode fazer?
ter rádios à disposição deles. No meu caso, como eu não quero que pensem sequer que algumas vozes podiam ser emissões de rádio perdida, como é uma das acusações dos céticos, no meu caso não se aplica, porque os meus rádios estão todos sintonizados em frequências para uso exclusivo do Estado. Pronto, aí não entram emissões de rádio, nem sequer emissões de rádio amador. Portanto, não podem entrar, são para uso exclusivo do Estado. Todos os países as têm, não é? Pronto. E depois os comunicantes comunicam ou não comunicam com aquele operador, porque possivelmente não podem. O que é que são as características do operador? Pois não sei. Uma delas é com certeza a disposição de fazer muito trabalho, de ser muito dedicado. Como dizia Friedrich Jorgensen, deixou toda a sua carreira artística e pessoal para se dedicar unicamente ao trabalho com as vozes. Isto é uma dedicação extrema. Ao princípio, eu pessoalmente queria informação dessas outras possíveis, prováveis dimensões. Eu, pessoalmente. O meu objetivo era esse. Informação. Pois os céticos vêm muito mais tarde, não é? Pronto, como é que pode provar? A ver, como é que pode provar? Há muitas características das vozes anómalas que não estão contidas nas vozes humanas normais. Por exemplo, a frequência fundamental. As frequências. O Instituto Galileu Ferraris, famoso Galileu Ferraris de Turim, fez uma análise em 1976, que está publicada, de vozes anómalas eletrónicas, comparadas com a voz do operador, que era o Dr. Renato Orso, um investigador, um operador da TCI, Dr. Renato Orso. Eu dou-lhe o artigo e dou-lhe os certificados do Galileu Ferraris. Este senhor, que era um operador modesto, aliás, um operador de DVP, não era de vozes diretas da rádio, DVP, gravava vozes anómalas, eletrónicas. E fez uma coisa notável, que foi recolher amostras dessas vozes, dizer a interpretação dele, dessas vozes. La Terza Casa, por exemplo, estou-me a lembrar de uma, está aí publicado. Eu republiquei, não é Tiziano, mas estão os diplomas selados do Galileu Ferraris. E ele ouviu La Terza Casa, por exemplo, e tinha a voz anómala. E ele repetiu La Terza Casa, fez dois mostreios, amostragens, pronto. Amostragens de vozes anómalas e o que ele interpretava. Levou ao Galileu Ferraris, de Turim, sem dizer o que era esta amostragem. E pediu-lhe as análises acústicas das vozes. E o Galileu Ferraris, não sabendo que as vozes eram anómalas, fez as análises. E demonstrou várias coisas. A existência de frequências que não são compatíveis com a voz humana, nem sempre. Há algumas que sim, vozes anómalas, mas que sim têm as frequências compatíveis com a voz humana. Portanto, não pode nunca... Quer dizer, é um campo onde é altamente conveniente não fazer regras, porque as regras não se aplicam. Mas, bom, o Galileu Ferraris fez a análise das vozes anómalas, sem saber que eram anómalas, emitiu os seus certificados, fez a análise da voz humana do Dr. Renato Orso, já falecido, sem saber o que era, e validou a interpretação dele, quer dizer, o que dizia a voz anómala é exatamente aquilo que o operador tinha ouvido e que tinha interpretado, não? Não me lembro todas as vozes, são 5, eu acho que fez uma amostragem de 5.
efetivamente o que dizia a voz anómala foi aquilo que ele disse que dizia. E estão os certificados do Galileu Ferraris. E estão, uma coisa muito interessante, e eram EVPs, não vozes diretas de rádio. Eles fazem, têm o sonograma, são sonogramas, e vê-se que a voz anómala realmente é ruído. É ruído. Compreendeu? Enquanto uma voz humana tem uma onda bem definida, não? Com picos e tal, as vozes anómalas que gravou o Dr. Renato Orso são basicamente ruído. Percebe-se-lhe claro, uma oscilação ali dentro do ruído. As vozes, como lhe disse, quando chegaram, são moduladas no ruído. Mas, no entanto, tem conteúdo semântico que o Galileu Ferraris validou. Um instituto deste nível era os melhores da Europa. Um instituto científico. Mas prova que as vozes são constituídas por ruído, que aquelas 5 vozes anómalas que ele levou, que o Galileu Ferraris não sabia que eram anómalas, dizem aquilo que o Renato Orso ouviu, e como a constituição acústica e de frequência de ambas é diferente. Claro que é o aspecto, quer dizer, vamos lá ver. Aqui é um aspecto óbvio, é que se eu pergunto, quem fala? Quem fala? Pergunto sempre, ou perguntava, e ainda hoje pergunto. E me responde, sou o João Cardoso. Bela, é o pai. Então, isto quer dizer, quem é que me vai responder isto? Compreende o que é que eu digo? Sim. Pronto. O conteúdo é outro dos elementos evidentes e muito importantes nesta avaliação. Não é o único, mas é. O Philippe Newell, pronto, ele era o supervisor. Os aparelhos foram os da universidade, os aparelhos usados nas gravações. Os estudos são do Laboratório de Acústica da Faculdade de Engenharia, portanto, totalmente isolado, totalmente. Não entrava nem o sinal do telemóvel, não é? Aconteceu vozes, dois tipos de vozes. As vozes dos experimentos, das experiências formais, que eram bem controladas, totalmente controladas pelo Philippe Newell, em silêncio absoluto, sem nenhum ruído de fundo. Não havia, não existia. E apareceram algumas, mas a uma amplitude de, por exemplo, se sabe alguma coisa de som, basicamente só, precisa-me saber mais do que isto, a menos, por exemplo, 38 decibélios. Menos 38. Quer dizer, a amplitude é tão baixa, porque não havia nenhum ruído. Será por isto? Penso que sim. Está mais que verificado que as vozes necessitam de ruído para se formarem. Mas depois também houve outras vozes que apareceram espontaneamente. Quando não era o experimento formal, como digo, as amplitudes entram entre os menos 33 decibélios e menos 40. Menos, negativos. Para ouvir ampliar muito, não é? Ampliar muito, embora não tenha ruído de fundo, há um. Embora os aparelhos fossem todos digitais, começa logo, não é? Pois, evidentemente. E há as vozes que apareceram espontaneamente, quando não estávamos na experiência formal, mas que estávamos a conversar, como estou eu aqui consigo. E há vozes que aparecem e comentam sobre o que nós estamos a dizer. E essas sim são altas e bem claras. E são a amplitude da nossa própria voz. A maioria delas, nem todas. Algumas são mais baixas. E depois há a dos experimentos, das experiências formais, em que o Philippe vai, fecha as portas, paz, aquilo forma uma caixa, evidentemente acústica, e que há silêncio absoluto. Em que o Philippe diz, silence, we start. Pronto. E essas são muito baixas, mas têm conteúdo.